Oi, se você ainda não me conhece, eu sou a Naline, eu sou o Personal Organizer e eu ajudo as pessoas a organizarem as suas casas de forma simples, prática e duradoura. No vídeo de hoje, eu vou falar para vocês sobre a Marie Kondo. Se você ainda não conhece a Marie Kondo, ela é consultora de organização, nasceu no Japão e ela é autora do best-seller A Mágica da Arrumação, que é esse livro aqui. E ela também escreveu esse segundo livro chamado Isso Me Traz Alegria. Ela hoje é um dos grandes nomes da organização no mundo, tendo vendido milhares e milhares de cópias, e o livro dela já foi traduzido também aí em mais de 30 línguas. O que me chamou a atenção na Marie Kondo? Eu comprei esse livro quando eu resolvi organizar a minha casa, e o mais interessante é que a primeira vez que eu li o livro dela, eu não curti a metodologia. Eu achei um pouco radical. Na minha cabeça, eu pensava, bom, ela mora no Japão, isso só deve funcionar no Japão e muito provavelmente ela não tem filhos. O que me fez mudar essa primeira impressão que eu tive dela? Depois de tentar alguns métodos mais tradicionais para organizar, fazer alguns cursos mais teóricos e tentar aplicar na minha casa, percebia que a bagunça voltava. Mesmo eu arrumando com algumas técnicas simples, eu sentia que nunca ficava do jeito que eu tinha deixado organizado. E aí eu resolvi reler o livro dela para tentar ver se eu conseguia aplicar um pouquinho do método na minha casa e ver se realmente isso funcionava. E, incrivelmente, funcionou muito bem. E foi aí que isso me acendeu uma faísca, porque quando eu li a primeira vez e não me identifiquei, pensei que fosse radical e que ela não tinha filhos, eu comecei a pensar, mas o que será que nesse método dela foi tão eficaz e por que funcionou comigo e isso funciona com tantas pessoas ao redor do mundo? Eu acho que a grande sacada aí do método dela, que eu acho que é o que realmente transforma a nossa vida, nós temos o hábito de organizar de forma mecânica. A gente vai, pega uma gaveta, tira tudo, coloca de volta. A gente pode até deixar esteticamente bonito. A gente não para analisar e para confrontar o que a gente guarda na nossa casa. Eu passei a entender a organização de uma forma muito mais profunda. Eu passei a ver a organização como esse objetivo de você revisar as coisas que você tem, entender o sentido de cada coisa que você tem na sua casa, entender por que aquele objeto está ali, o que ele representa na sua vida. Foi quando eu fiz esse olhar, quando eu inverti essa forma de olhar e essa forma de compreender a organização, que eu compreendi o método dela e eu vi que de radical ele não tem nada. Muito pelo contrário, ele é um método que se adequa para qualquer tipo de vida, para qualquer estilo de pessoa, porque no final das contas, o que ele te propõe é que você revise com consciência o que você tem em casa e que você aplique de forma que você consiga começar pela categoria mais fácil e praticando até que você vai lidar com os itens mais difíceis. Eu, como já contei em outros vídeos, era uma pessoa muito apegada às minhas coisas. Eu tinha muita dificuldade de me desapegar e com isso eu comecei com o tempo a acumular muitas coisas. E só quando eu apliquei o processo dela que eu consegui mudar essa minha mentalidade sobre as coisas que eu guardava. Eu comecei a repensar o porquê de cada coisa que eu mantinha na minha casa, se realmente tinha necessidade ou se era simplesmente para eu comprovar que eu tinha feito aquilo. Então eu percebi que muitos dos itens que eu guardava, eu nem queria usar eles no momento presente. Eu só queria ter a lembrança de que eu tinha feito aquilo e por isso eu precisava do item na minha casa. Eu percebi que eu não conseguia me desapegar de coisas que eu gostava porque alguém querido me deu, mas não necessariamente era uma coisa que eu usava no meu dia a dia. E com tudo isso, eu consegui reformular esse formato de organização e por isso que eu resolvi esse ano participar do seminário dela e conhecer ela pessoalmente. Por que eu cheguei, né? Por que eu fui até o seminário dela? Porque depois que eu apliquei o método na minha casa e eu vi o resultado, o quão transformador que foi, eu queria ajudar as outras pessoas, eu queria disseminar essa mensagem. Quando eu comecei a compartilhar as ideias e quando eu comecei a aplicar, algumas amigas que precisavam de ajuda, que também sentiam que a bagunça em casa estava tomando conta e que isso estava gerando estresse, brigas, angústia, e eu resolvi ajudar. E aí eu apliquei o método
E da mesma forma que funcionou na minha casa, começou a funcionar na casa delas. E eu já sabia que isso funcionava ao redor do mundo, mas às vezes eu pensava, será que isso vai funcionar aqui no Brasil? A gente tem um formato, um estilo de vida diferente, né? Os países da América Latina, né, da América do Sul, eles têm um perfil um pouco diferente do resto do mundo. A gente ainda tem algumas questões, tanto na questão da nossa casa, da ajuda e tudo mais, que eu tinha um pouco essa dúvida, será que isso realmente funciona? Isso se aplica aqui? E foi aí que eu consegui visualizar e acreditar ainda mais que isso funciona para qualquer pessoa. Porque a verdade é que o método, ele não é de fora para dentro, não é a casa que muda. Na verdade, você muda e aí isso fica muito visível na sua casa. Só de você mudar a sua percepção sobre as coisas, isso já tem um impacto enorme na sua forma tanto de consumir, tanto na consciência do que você guardar em casa, do que você manter. O nosso dia a dia, a casa, ela é muito dinâmica. A gente só tem uma casa estática numa casa de revista, né? Eu até tenho um vídeo falando sobre a diferença da casa real e a casa de revista, e a nossa casa é uma casa real. A partir do momento que você mora numa casa em que as pessoas circulam por ela, em que todo dia você entra e sai, traz coisa nova, leva coisa embora, ganha presente, se você não muda a sua consciência com relação à organização, você vai passar a sua vida toda organizando, porque a bagunça sempre vai voltar. Então, para mim, o grande diferencial do método foi ter me mostrado, foi ter revisado esses meus conceitos de organização, ter me ligado essa chavinha, me trazido a consciência da importância da gente confrontar os nossos pertences, ter aquilo que a gente realmente gosta e, no final das contas, ter aquilo que traz felicidade. Com tudo isso, eu consegui uma casa muito mais leve, que me traz muito mais alegria e que hoje eu consigo curtir muito mais os momentos por aqui. Se você gostou desse conteúdo, não esquece de comentar, me conta se faz sentido isso para você, se você já tinha ouvido falar da Marie Kondo e se a bagunça na sua casa também te incomoda. Me conta qual que foi a impressão, se você já leu o livro e se você sentiu da mesma forma que eu senti, como é que você viu o método. Não esquece de dar um like aqui no vídeo para eu saber que você gostou e compartilhar com os amigos que você acredita que esse conteúdo possa ser útil. E também não esquece de se inscrever aqui no canal e ativar os sininhos das notificações para que você possa acompanhar os meus próximos vídeos. Um beijo muito grande e muito obrigada!